O evangelho deste domingo coincide com a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Unidos em sua missão e martírio, São Pedro e São Paulo representam a unidade na diversidade e a universalidade da mensagem de Cristo. Durante essa celebração, refletimos sobre seu exemplo de fé, coragem, liderança e amor a Cristo, buscando inspiração para a nossa própria jornada de discipulado. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Tinaka. Eu me chamo Tinaka Justin Berry, o padre da Congregação dos Oblatos de São José. Neste dia, a solenidade de São Pedro e São Paulo, trazemos ao vosso redor a reflexão dominical com os leigos. Isso é a nossa atividade semanal para envolver, ajudar e ensinar os leigos no bom conhecimento da palavra de Deus a partir do Evangelho do dia. E comigo nesta vez está sempre o nosso colega e amigo, irmão Marco. Bem-vindo aqui ao canal do Padre Tinaka, Marco Ferrão. Olá, Padre Tinaka, é um prazer estar de volta aqui nas reflexões dominicais, né? Sempre uma alegria muito grande falar sobre a palavra de Deus. Espero que hoje, nessa solenidade, na grande solenidade de São Paulo e São Pedro, né, de São Pedro e São Paulo apóstolos, né, a igreja em festa, esperamos que possamos esclarecer mais algumas coisas, né, sendo que a gente já tem um vídeo que a gente fala bastante coisa sobre a história de São Paulo e São Pedro, é só procurar aí no canal do Padre Tinaka, né? E esse daqui a gente vai tentar fazer em complementação àquele para ficar bem bacana mesmo. Espero que todos vocês gostem. Irmãos e irmãs, para que iniciemos, vamos invocar a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus estava caminhando com seus discípulos pela região de Cesareia de Filipe, quando lhes perguntou: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Jesus sabia muito bem o que as pessoas estavam dizendo a seu respeito, mas ele queria ouvir a opinião de seus seguidores mais próximos. Os discípulos então responderam: uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Diante dessas respostas, Jesus faz uma pergunta ainda mais direta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, movido pela graça divina, respondeu prontamente: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa confissão de Pedro é de extrema importância e revela sua profunda fé em Jesus como o Messias prometido, o Salvador enviado por Deus ao mundo. Ao ouvir a resposta de Pedro, Jesus reconhece a ação do Espírito Santo nele e lhe diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Essas palavras de Jesus são profundas e carregadas de significado. Ele dá a Pedro uma missão especial, confiando-lhe a responsabilidade de ser a rocha, a base sobre a qual a igreja seria construída.
Jesus promete que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, a igreja, que é guiada pelo Espírito Santo, será protegida por Deus em sua missão de anunciar o Evangelho e conduzir as almas à salvação. Trata-se de promessa divina. As chaves do reino do céu simbolizam a autoridade e o poder que Jesus confia a Pedro. É uma imagem poderosa que representa a autoridade para governar, ensinar, tomar decisões em nome de Cristo na igreja. Pedro e seus sucessores, os papas, receberam essa missão especial de serem os líderes visíveis da igreja de Cristo na terra. Celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar a vida e a missão da igreja na sua totalidade. Para entender e assumir esta missão com paixão, é básico e fundamental saber quem é Jesus para nós. Pois quem não souber responder a essa pergunta, dificilmente será discípulo de Jesus e não entenderá a missão que ele confiou à igreja. Jesus, quando nos leva a Cesareia de Filipe, região da periferia de Jerusalém, né, com todos aqueles problemas que tem uma periferia, né, para que eles enxergassem claramente o que representava a missão que ele estava confiando aos apóstolos. Pelo relato do Evangelho, constatamos que naquele tempo havia muita confusão em torno da pessoa de Jesus. E vejam só, essa confusão continua até os dias de hoje. Né? Basta ver a quantidade de religiões, movimentos que se denominam cristão, que usam o nome de Jesus, a boa fé das pessoas, né? E apenas visam o lucro e o dinheiro. Mas, no entanto, diante da pergunta feita por Jesus, Pedro convictamente respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Para ter a convicção de Pedro e Paulo, para conhecer Jesus, é preciso encontrar-se com ele em pessoa todos os dias e permanecer com ele como verdadeiro discípulo que segue seus passos, ouve sua palavra e a coloca em prática. Que todos nós, em nossa missão, na família e na comunidade, tenhamos sempre estes grandes discípulos missionários de Cristo, São Pedro e São Paulo, como inspiração e modelo. Então, irmãos e irmãs, já escutamos a reflexão do dia, a partir do Marco, e já bem escutamos o papel desses nossos antepassados, Pedro e Paulo, na vida da igreja, né, a função do Pedro, a função do Paulo, e ambos, né, trabalhando pela unidade da igreja, e continuam a ser, para nós, grandes modelos da fé, né, seguindo os passos de Cristo. Esse aspecto de modelo é muito importante, é por isso que estamos celebrando, né, lembrando dos nossos antepassados, né, na fé, e considerando os aspectos de suas vidas, imitando seus exemplos, assim que diz o autor da carta aos Hebreus. Então, muito bem, irmãos e irmãs, vamos agora esclarecer algum trecho desse evangelho. Aqui, tem uma pergunta aqui que eu tinha feito, o Marco vai nos ajudar a responder. Pela declaração de Jesus sobre o Pedro no evangelho de Mateus, com a autoridade e o poder de ligar e desligar como o primeiro Papa. Como podemos entender a importância deste papel na liderança da vida pastoral da Igreja a partir do ofício do Papa Francisco? Olha, Padre Chinaco, o papel da liderança na vida pastoral da Igreja, como exemplificado no ofício do Papa Francisco, é de suma importância estar enraizado nas palavras de Jesus a São Pedro no Evangelho de hoje. Né? Nessa passagem, Jesus declara a Pedro que ele é a pedra sobre a qual ele edificará a sua igreja e lhe dá a chave dos reinos do céu, conferindo-lhe autoridade para ligar e desligar. Essa declaração de Jesus revela a intenção divina de estabelecer uma liderança sólida e uma autoridade visível na igreja, a fim de guiar e orientar o povo de Deus. O ofício do Papa como sucessor de Pedro é considerado o ponto central dessa liderança,
O Papa é reconhecido como o vigário de Cristo na Terra e possui uma autoridade suprema e infalível em questões de fé e moral. O Papa Francisco, como atual líder da Igreja Católica, exerce um papel fundamental na vida pastoral da Igreja. Ele é chamado a ser o pastor supremo, orientado e ensinando o rebanho de Cristo. Sua liderança é baseada na continuidade da tradição apostólica e na autoridade que lhe é conferida como sucessor de Pedro, né? O Papa tem enfatizado a importância da proximidade e do cuidado pastoral em seu pontificado. Ele tem demonstrado um profundo amor pelas pessoas, especialmente pelos pobres e marginalizados, e tem chamado a igreja a ser uma igreja em saída, a ir ao encontro das periferias existenciais e a promover a justiça social, né? Enfatizando a necessidade de uma igreja acolhedora, compassiva e misericordiosa, que acompanha as pessoas em suas alegrias e dificuldades, né? É importante lembrar que a liderança do Papa não é exercida de forma isolada, mas em comunhão com os bispos e toda a comunidade dos fiéis, né? O Papa é chamado a ouvir, discernir e consultar, buscando o bem da igreja como um todo. Em suma, aqui, resumindo, a liderança do Papa na vida pastoral da igreja é um reflexo da autoridade e responsabilidade conferida a São Pedro e a seus sucessores. Ele desempenha um papel fundamental na condução e orientação da igreja, lembrando-nos da importância da fidelidade ao Evangelho, do serviço aos necessitados e da busca pela unidade e comunhão em Cristo. Muito obrigado, Marco. Eu gostei dessa sua última frase, né? Buscando a comunhão em Cristo. Olhando hoje do que o Papa Francisco está fazendo, né? Bom trabalho, promovendo a igreja em saída, para promover a justiça social, né? E todos nós somos chamados a reconhecer também os nossos papéis, a função, a responsabilidade de cada batizado da igreja, de poder dar testemunho a Deus, a Jesus. E gostei também que você falou que essa liderança está em comunhão com os outros bispos, ou seja, outros bispos estão em comunhão com ele, né? E também com todos os fiéis, né? Não é uma liderança de acabar com as pessoas, não é uma liderança de pisar na cabeça dos outros, mas é uma liderança em serviço. Embora que ele tenha a autoridade, as chaves de ligar, poder de ligar e desligar, e tudo isso realizado em serviço para o bem do povo de Deus, pela salvação das almas. Muito obrigado, Marco, por essa resposta excelente que você nos deu. Agora, eu vou partilhar meu aspecto e depois o Marco, você passa a sua conclusão. Queridos irmãos e irmãs, o que é notável em Pedro e Paulo não são apenas as suas conversões pessoais e jornada de fé, mas também a sua unidade na diversidade. Isso que eu destaquei. Eles eram dois indivíduos diferentes, com origens, personalidades e abordagens distintas para o ministério. Pedro foi quem andou com Jesus durante seu ministério terreno, enquanto Paulo veio mais tarde como um convertido e um apaixonado defensor do Evangelho. No entanto, apesar de suas diferenças, eles reconheceram sua missão comum e a necessidade de trabalhar juntos pelo bem da igreja. Isso é importante. O Paulo, educado, Pedro, não educado, pescador, falando que não é educado, tipo, na educação formal, né? Ele não recebeu isso, mas Paulo, sim, era um fariseu que foi educado formalmente. Sua colaboração nem sempre foi tranquila. Eles tiveram desentendimentos e até disputas públicas
mas acabaram buscando a reconciliação e a unidade. Tanto Pedro quanto Paulo entenderam que seu compromisso compartilhado com Cristo e a proclamação de sua mensagem superavam as diferenças pessoais. Eles reconheceram que a unidade na igreja era essencial para a sua missão e testemunho no mundo. Ao refletirmos sobre a vida de Pedro e Paulo, que hoje estamos celebrando, somos lembrados da importância da unidade dentro da igreja, como a igreja de hoje. A igreja, como qualquer instituição humana, é composta por diversos indivíduos com formações, perspectivas e dons únicos. Abraçando essa diversidade, podemos ser verdadeiramente testemunhas eficazes do amor e da misericórdia de Cristo. Irmãos e irmãs, o São Pedro e São Paulo também nos ensinam sobre o poder transformador da graça de Deus. Pedro, pescador impulsivo, tornou-se o corajoso líder da igreja primitiva. O Paulo, perseguidor, tornou-se o ardente defensor da fé cristã. Ambos experimentaram profundas conversões e permitiram que a graça de Deus moldasse suas vidas e ministérios. Irmãos e irmãs, lembramos de rezar pela Santa Igreja Católica, hoje, edificada sobre a rocha, por nosso Senhor Jesus Cristo. Rezamos pelas intenções do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, e todos os que defendem e ensinam a fé católica. Que Deus lhes conceda a todos firmeza na fé, constância na caridade, esperança invencível e boa saúde de espírito e corpo em seus trabalhos missionários. E que vamos sempre apresentar Jesus ao mundo e dar testemunho dele. Muito bem colocado, Padre Chinaka. De fato, é tudo isso que você falou mesmo. E hoje o significado geral dessa celebração, né, da solenidade de São Pedro e São Paulo, são dois pilares fundamentais da Igreja Católica. Esses santos apóstolos são modelos, como você mesmo colocou, inspiradores de fé, coragem, dedicação ao serviço do Evangelho. Suas vidas são exemplos luminosos de como um encontro pessoal com Jesus pode transformar completamente uma pessoa e capacitá-la a ser um instrumento poderoso em suas mãos. São Pedro, o pescador de homens, foi escolhido por Jesus para ser o líder dos apóstolos, a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Embora tenha enfrentado momentos de fraqueza e negação, Pedro experimentou o perdão e a misericórdia de Jesus, o que o transformou em um verdadeiro apóstolo do amor e da esperança. Ele testemunhou o ministério de Jesus, foi testemunho ocular de sua paixão, morte e ressurreição, e recebeu a missão de apacentar o rebanho de Cristo. São Paulo, por sua vez, começou como um perseguidor implacável dos cristãos, até que o próprio Jesus lhe apareceu no caminho de Damasco e o transformou profundamente. Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, levando a mensagem do evangelho além das fronteiras de Israel. Sua coragem, zelo apostólico e profundo conhecimento teológico tornaram-no um grande evangelizador, fundando comunidades cristãs e escrevendo epístolas inspiradoras que até hoje nos alimentam espiritualmente. Hoje, ao celebrarmos essa solenidade, somos convidados a refletir sobre a importância desses dois grandes apóstolos em nossa fé. Eles nos ensinaram que a fé não é apenas uma crença abstrata, mas um encontro pessoal com Jesus, que nos transforma e nos capacita a ser discípulos corajosos e fiéis. Eles nos mostram que, apesar de nossas fraquezas e limitações, Deus pode nos usar como instrumentos poderosos para a construção de seu reino.
Da mesma forma que Pedro e Paulo, somos chamados a ser testemunhas do evangelho em nosso tempo. Somos chamados a proclamar a boa nova com audácia e fervor, e amar nossos irmãos e irmãs como Cristo nos amou, a perdoar aqueles que nos ofendem e a buscar a unidade na diversidade. Então, a partir desse domingo, nessa solenidade, que São Pedro e São Paulo estejam sempre por nós e nossos caminhos sejam sempre como o desses dois grandes mártires, né? Abençoados e cheios de inspiração. Fiquem com Deus a todos. Obrigado, Marco. Que Deus abençoe pela sua presença mais uma vez nessa semana, né? E quero te agradecer de um jeito particular, né? Mesmo com um pouco de desafio de saúde, você está aqui para fazer essa gravação, que continuamos caminhando firmes na fé que Jesus Cristo nos deixou por meio dos apóstolos. Deus abençoe. Irmãos e irmãs, nos continuando dando apoio, compartilhando o nosso vídeo, dando um like e deixando um pouco de comentários lá na caixinha dos comentários. Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz de Cristo. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado, Padre Chinaca. É sempre um prazer estar aqui falando sobre a palavra de Deus, né? Cristo nos fortalece sempre, independente do que a gente acha que vai conseguir ou não vai conseguir. Tendo a verdade do fundamento de Cristo, a gente pode fazer qualquer coisa realmente, não é? Para vocês que nos acompanharam até aqui, faz como o Padre Chinaca disse, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele traga mais engajamento para o canal e que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Muito obrigado a todos e uma ótima e abençoada semana a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.